Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Aprendendo Eletrônica 10 vezes mais rápido. Aqui você vai conseguir aprender eletrônica de forma objetiva, rápida e sólida, que isso é o mais importante. Eu sou o Charles, engenheiro eletricista, mas a minha formação é em eletrônica. Eu sou apaixonado por isso, e isso já tem desde meus 15 anos de idade. E o que eu mais gosto de fazer é ensinar. Por quê? Eu sei como a eletrônica é ensinada na escola e eu sei as dificuldades que foi encontrado naquela etapa. Tem muitos termos simples que eu tenho certeza que vocês têm algumas dificuldades. E eu vou lhe perguntar: você realmente conhece corrente? Realmente conhece tensão ou diferença de potencial, que você já deve ter ouvido dizer, né? Voltagem, potência elétrica e frequência. Então, assim, eu estou fazendo algumas perguntas porque nesta aula de hoje eu pretendo abordar esses temas. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou simplificar, vou tirar da abstração da física e vou deixar de forma bem simples para que você consiga entender o que é tensão, corrente, frequência, potência. Você deve estar pensando, meu Deus, esses nomes esquisitos. Calma, que é a mesma coisa de chamar o Huguinho de Huguinho, o Luizinho de Luizinho, o Joãozinho de Joãozinho. Então, quando nós damos os nomes corretos, fica fácil, muito fácil. Mas para isso, precisamos de um pouco de treino, um pouquinho de tempo, mas o principal é entender cada conceito, que é o que vai fazer toda a diferença. E a partir desse degrau, você vai ver que vai sumir da sua frente um abismo, que é o que mais impossibilita as pessoas conseguirem avançar na eletrônica. Às vezes você quer aprender, eu quero mexer com Arduino, eu quero fazer robótica, eu quero fazer um monte de coisa. Só que quando você começa a tentar ler e tal, você se perde e fica, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Não, calma. Passo a passo, respira e depois pode colocar suas perguntas, que isso vai ser legal, que aí gera tema para novos vídeos, tá? Então é de extrema importância que você faça isso. E para você que quer dominar a eletrônica, por que é importante dominar todas as grandezas elétricas? É simples. Se você não dominá-las, você não consegue avançar nos estudos. Você não consegue aprender, você não consegue dar passos adiante e não vai conseguir realizar os seus feitos pessoais. Sabe? As pessoas elas querem resolver problemas. Elas querem ser remuneradas por isso. E algumas elas querem dominar o assunto. Simplesmente, por quê? Eu gosto de estudar e eu quero aprender sobre isso. Então, mandatório, pré-requisito, é dominar as grandezas. É o que vai fazer você se diferenciar, porque o conhecimento sólido em cima disso vai fazer com que você dê passos que vão ser sólidos, de conhecimento real, para você alcançar o seu resultado. Cada um tem seu resultado, já pensando aqui em mente. O que vai acontecer se você não dominar e inverter? Olha, o problema pode ser danoso. Se for em questão de equipamento, eu comprei um multímetro e comecei a testar e você colocou na grandeza errada para fazer um teste, fumaça. Então começa aí, você já começa jogando dinheiro fora. Começa aí, exatamente isso. Talvez você ache engraçado, mas quando você começar a picar dinheiro, eu acho que você não vai achar. Então, eu acho que, vamos lá. Então, essa é a primeira parte importante. O que vai acontecer? Inverter os nomes, leitura errada, resultado errado e você fica mais distante do que você está procurando. Como se você procura aprender eletrônica 10 vezes mais rápido. Se você procura montar seus mini projetos. Eu quero montar equipamentos, eu quero comprar peças da China para importar, para fazer, interligá-las. Que você tem algo em mente. Eu sei que você tem. Tá? Todo mundo que está aqui comigo tem um objetivo específico. E você não caminhar nos passos corretos, infelizmente você não vai alcançar. Então você tem que se dedicar realmente. Por isso que as pessoas têm que estar comprometidas. A parte boa da eletrônica, todo mundo que está na eletrônica, eu lembro bem, eu pagava as revistas para conseguir aprender eletrônica, porque não tinha informação. Hoje tem online,
pessoas dando vídeo, como eu estou fazendo agora, explicando, tirando aquela abstração. Eu lá atrás, eu tive que estudar, eu tive que ler, e pior, né? Fiquei lá vinculado, sentado na cadeira da escola, me submetendo a cálculos, cálculo, que sinceramente para mim foi bom depois, mas você saía praticamente sem saber a diferença entre corrente e tensão. Por isso eu acho tão importante eu te explicar isso agora e você vai conseguir compreender. Vai ser muito importante e efetivo para o seu conhecimento. Onde vocês acham que as pessoas mais erram nisso? As pessoas mais erram invertendo o nome da corrente com a tensão. É impressionante. E são erros que não podem andar de mão dada. A gente tem que ter o controle sobre o que é tensão e o que é corrente. E saber exatamente diferenciá-las, tensão e corrente. E pode acreditar, assim, os engenheiros eletricistas são muito bons, tá? Com cálculos, com tudo, a faculdade é uma coisa fantástica. Abre a cabeça para matemática, raciocínio lógico, tem um monte de benefícios. Mas vocês ficariam surpresos com a quantidade de engenheiros eletricistas que saem da faculdade sem compreender essas duas variáveis distintas. Ah, mas como forma? Forma fazendo conta e dando o resultado correto. Forma. Mas e aí? Compreender o que é a grandeza. Onde ela trabalha. Como ela ativa a sua vida. São pouquíssimos, tá? No curso de eletrônica a gente passou pela mesma coisa. E até porque essas áreas, pelo grau de complexidade, entra-se o curso de eletrônica 30 pessoas, formam 8. Da faculdade de engenharia, quando eu fiz, eram 2 turmas com 30 alunos. Formou 15. Ou seja, de 60 alunos funilou até 15. Então, assim, o alto grau de complexidade faz com que as pessoas naturalmente desistam. Mas eu sei que você está aqui é porque você quer aprender eletrônica 10 vezes mais rápido. E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar seu objetivo comigo. Para você que ficou até aqui, eu vou apresentar as grandezas de forma prática para que você consiga associá-las aos seus efeitos e compreendê-las de forma bem simples e prática. Eu vou te mostrar a representação dessas grandezas com água, para ficar bem sólido esse conhecimento. Então aqui nós temos os 2 reservatórios, são a bateria, a água que está dentro do pote é a corrente elétrica e aqui nós temos o nível da água, que é a tensão. Vamos recapitular. Tensão é diferença de potencial. É dada em volts. Então você já deve ter ouvido a palavra tensão, voltagem e DDP ou diferença de potencial. Em toda a literatura de eletrônica você vai ter essas 3 variáveis relacionadas à mesma coisa. Então, eu tenho o nível, que aqui é diferença de potencial ou potencial elétrico ou voltagem, que é a mesma coisa da tensão da bateria. Eu tenho a água, que é a corrente elétrica, é o que a gente vai ver fluir. Por isso que precisamos tanto da água, para você conseguir enxergar, porque a gente não consegue ver a água no condutor. Ou melhor, a corrente elétrica no condutor. É somente medida com amperímetros. Porém, aqui esse fluxo vai facilitar você fixar esse conhecimento, muito simples. O condutor, que nesse caso é um garrote. Então, a corrente que está dentro da bateria, paradinha. Por que paradinha? Porque o nível é o mesmo. Então, eu não tenho diferença de potencial. A corrente não está indo para lugar nenhum, então ela está parada. O movimento de elétrons existe sempre que a corrente, ou melhor, que a tensão está com diferença de potencial, ou seja, do maior para o menor. A bateria, eu tenho lá
o nível de tensão que eu acabei de mudar. Automaticamente estou fluindo corrente por ele. Olha como é interessante, o nível está subindo, a corrente elétrica que está sendo representada pela água está saindo de um reservatório para o outro, de uma bateria para outra. Ou seja, estou carregando a outra bateria. Também dá para observar de forma bem rápida que quando eu mudo o potencial, eu levo um tempo. E quando eu deixo um potencial muito próximo do outro, demora bastante tempo. Que é outra variação que a gente consegue perceber em relação ao funcionamento. Então, pera lá, se eu tiver um potencial elétrico muito elevado, a tendência é que ele transporte um fluxo de elétrons grande. E aí, quem controla? A carga, que é o resistor, por exemplo, que vai limitar essa corrente que falamos em outro vídeo. O resistor tem essa capacidade de modular, ou melhor, de barrar o fluxo de elétrons. Então, ou seja, o fluxo de água ele é barrado, por exemplo, por uma resistência. Se eu clicar aqui e colocar algo, vai ficar mais lento ainda. E eu posso elevar o nível novamente e controlar esse nível com... Já não vai ficar tão rápido quanto foi da outra vez. Agora eu vou tirar. Olha como carrega rapidamente. Eu tirei a modulação. Se eu fosse falar de um transistor operando aqui, mesma coisa. Com sinais digitais, por exemplo. Então, é uma infinidade de visualização. Eu vou fazer novamente do transistor para ficar fácil. Então, veja como o fluxo ele volta muito mais lento de um reservatório para outro, porque estão quase nos mesmos potenciais. Então, quase no mesmo nível. E é a mesma história da grandeza da física. Eu tenho um gerador de energia, ou seja, eu tenho uma represa que tem um nível de água muito alto e um gerador elétrico lá embaixo, que vai receber todo esse volume de água, que vai descer com velocidade, vai bater nas pás do gerador e vai fazer com que a turbina gire. Esse movimento da turbina vai produzir energia elétrica. E a tensão é de acordo com aquela queda, com esse nível. Então, vai sair um valor de tensão, que é esse potencial elétrico, de acordo com esse nível. Por isso, nós vemos em forma de nível. Olha como fica fácil. Eu tenho uma bateria de 3,2 volts. Ué, se eu associar a ela, eu vou ter 12. Mas eu consigo dar partida no carro? Não. Por quê? Porque eu não tenho muitos elétrons, ou seja, muita corrente elétrica para dar partida no carro. Aqui é uma forma muito simples de explicar isso. Uma bateria pequena. Se eu associá-la, se eu aumentar o nível, colocar uma em cima da outra, eu vou ter os mesmos 12. Porém, não tem capacidade. Olha o diâmetro dela. É muito pequeno. Ela é muito menor. Então não consegue. Por isso precisamos entender as grandezas. Eu tenho a corrente aqui, mas obrigatoriamente eu tenho um reservatório deste tamanho. E aí entra naquilo que a gente sempre vê. Tem sempre alguém falando do famoso gerador de energia infinito. E quando a gente entra na física, a gente descobre que isso não existe. Por quê? Você tem o atrito do motor, você tem as perdas por conservação de energia. Então, a energia que você gerou por um efeito, você vai ter aquele efeito menos um pouquinho. Então, sempre o resultado vai ser menor do que o que foi inicial. Do mesmo jeito, eu tenho a coluna d'água. O efeito vai ser um pouco menor. Você vai converter energia mecânica, né, que é a queda d'água, em energia elétrica. Mas o motor tem atrito, tem perda, tem um monte de efeitos acontecendo ali
que vai gerar uma quantidade de energia elétrica um pouquinho menor do que toda aquela pressão de água passando pela turbina. E assim vai. Senão seria muito simples. A gente, com um catavento, alimentaria a própria casa. Não é possível. Então a gente tem essas limitações da física, que é a conservação de energia. A reversibilidade de máquinas elétricas é a mesma coisa. O motor ele consegue virar gerador e assim sucessivamente. Mas como que ele faz? Dentro das limitações. Perdas por aquecimento, perdas por atrito. Então tem uma série de coisas. E aqui eu consigo mostrar para vocês. Olha só. Eu vou dar um exemplo agora o que seria um arco elétrico. O arco elétrico, por exemplo, é quando você vê a corrente elétrica sendo conduzida pelo ar. Olha só que interessante. Eu vou transferir tudo. Olha o fluxo como é intenso. No outro reservatório. Isso é um arco elétrico. Quem conduziu foi o ar. Não foi meu condutor. E agora a água vai voltar para cá. Mas olha como é lento. Vocês conseguem ver como é lento? Eu vou aumentar o potencial. Vocês vão conseguir verificar, deixa eu jogar um pouquinho para frente, que a tendência é o jato ir para frente quando eu aumentar o potencial. Olha só. Viram como fica interessante visualizar o efeito? Eu aumentei o potencial, o fluxo de corrente tentou aumentar. Ou melhor, aumentou, não é tentou. Tende a aumentar. Isso também pode ser traduzido como potência, que é o trabalho feito por tempo. Ou seja, eu demoro um tempo para fazer essa transferência, que é o tempo que vocês estão vendo no vídeo, vocês vão conseguir ir e voltar para olhar esse vídeo. E quando eu mudo o potencial, eu mudo o tempo. Tudo acontece mais rápido, ou seja, aumentou a potência. Então, todas essas grandezas estão interligadas. E tem aquelas formulazinhas que eu vou pôr no vídeo, depois eu vou pôr o slide lá para mostrar a fórmula da potência, que é a tensão vezes a corrente. Opa, a corrente que nós vimos aqui e a tensão que eu subi aumentou a potência. Olha só que interessante. O tempo que demora de transferir de um para o outro é uma potência, porque está no mesmo nível aqui. A diferença era mínima, só tinha mais água aqui e ela transferiu para cá. Isso demorou um tempo, uma potência. Na elétrica nós temos a formulação. A gente vai pegar a tensão e a corrente e multiplicá-las, eu tenho a potência. Então, esse trabalho também se iguala aqui. Então, eu consegui transferir a água daqui para cá em menos tempo porque eu mudei o potencial. Olha só, potencial. Eu mudei a voltagem. Mas vem cá, Charles, se você mudar o potencial e estrangular com um resistor, eu estou fazendo um trabalho mais lento, mesmo tendo um potencial maior. Essa é a importância do resistor. É muito importante o resistor para quê? Você consiga modular a corrente elétrica do jeito que você quer para alcançar o efeito dos seus componentes, do seu projeto. Senão, tudo seria como se fosse explosivo ou um jato. Então, vou fazer agora um teste aplicando um resistor. Simples, um teste simples, olha. Coloquei aqui, fiz um pequeno arco para aumentar a velocidade de transferência. Eu vou pôr o resistor aqui, que vai fazer a função de resistor, que vai comprimir aqui e dificultar a passagem da corrente elétrica. E eu vou subir o potencial mesmo assim. Não jorra mais a água. Olha só, mas eu vou tirar agora. Olha como jorra a água. E se fosse um transistor? Recebe um sinal elétrico o transistor. Recebe agora. Abriu. Fecha. Transistor, receba de novo um sinal elétrico e permita a passagem da corrente. Olha só. E assim faz. E assim o computador funciona. Pulsos digitais de 1 e 0. Olha só. Muito interessante. Muito legal. E muito importante.
E normalmente, ó, sem resistência, só que próximo do nível, olha quanto tempo demora. Por isso, quando nós vamos falar de transistor, corrente, tensão, nós temos que respeitar todas as grandezas elétricas, para que a gente consiga avançar de forma sólida, chamando a tensão de tensão, a corrente de corrente, a potência de potência, a resistência de resistência e assim sucessivamente. Precisamos guardar os nomes, respeitá-los, equacionar de forma correta e você vai perceber que o conhecimento flui. Simples assim. Acharam difícil esse modelamento? Deixa aqui na descrição, comenta, peça o que você quer aprender, peça o que você quer ouvir e nós vamos preparar conteúdo para você. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Tem um link que eu vou deixar na descrição que é sobre o vídeo de resistor. Para quem não assistiu, pode assistir. Nós vamos colocar também o conteúdo de transistor para que quem quer aprender, quem quer dominar a eletrônica e quer aprender 10 vezes mais rápido, tá aqui um canal que vai te auxiliar a chegar nesse conhecimento. E você deve estar se perguntando por quê? Porque eu gosto tanto de eletrônica, porque eu enxergo a mudança do mundo moderno é totalmente a partir da eletrônica. Só um exemplo. A partir do supercomputador saiu os modelamentos matemáticos que conseguimos colocar satélite em órbita, ter essa navegação de GPS e assim muitas outras coisas, além dos celulares que são smartphones, são computadores na palma da mão. Espero que tenha gostado. Se inscreva no nosso canal. Vou deixar novos vídeos na descrição. O próximo vídeo deve ser sobre transistor. Vai ajudar bastante vocês alcançarem o conhecimento de eletrônica 10 vezes mais rápido. E te aguardo no próximo vídeo.